Irmãos, em várias passagens bíblicas, desde o início, particularmente no livro dos profetas, Deus tem uma ordem muito violenta contra a maldade, contra a perversidade, contra a idolatria. Deus, a mensagem do Senhor pelos patriarcas, pelos reis, pelos salmistas, foram poderosas, foram intensas, mas a mensagem que Deus deu ao seu povo através dos profetas foi uma mensagem muito forte contra a maldade, contra todo tipo de violência, contra todo tipo de idolatria. Deus sempre fez algo assim muito forte contra esse tipo de gente. E aí a gente encontra esse texto no livro de Jonas. Daqui a pouco a gente vai ler no livro de Jonas, mas o capítulo 1 de Jonas, o versículo 2, há uma ordem. E é nessa ordem que a gente precisa agora estar fixado, que é no versículo 2 do primeiro capítulo de Jonas. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade ou a sua malícia subiu até a mim. Essa foi a ordem de Deus. A cidade de Nínive, capital do reino da Assíria, ficava à margem esquerda do rio Tigre, que é um dos 4 rios que rodeavam o jardim do Éden. Portanto, nós estamos falando da Mesopotâmia, uma região que é o berço da humanidade, é onde tudo começou nessa região. E a gente precisa observar isso. Nós estamos falando de uma região onde tudo começou e sempre deu trabalho para Deus aquela região ali. Sempre foi palco de muita maldade, de muita violência. A cidade de Nínive, o significado dessa palavra pode ser, entre outros, bela. E, de fato, era uma cidade muito suntuosa, uma cidade muito interessante. E eles eram muito idólatras. Eles adoravam a Istá, que é o nome de uma deusa em acadiano, que era ali a região deles. Essa mesma deusa foi chamada de Inanna. Também foi chamada de Afrodite pelos gregos. E a gente vê que a idolatria vai passando de geração em geração com outros nomes, mas a essência da idolatria sempre foi a mesma. E este povo, essa cidade na região da Mesopotâmia, ali à esquerda do rio Tigre, é a cidade de Nínive, sendo uma cidade idólatra, uma cidade de um povo muito violento. Quando nós lemos historicamente sobre essa cidade, hoje, para vocês terem uma ideia, ela fica ao norte do Iraque, uma cidade chamada Mossul. É provavelmente as ruínas de Nínive, está bem próximo de Mossul, ao norte do Iraque. Para vocês se organizarem aí geograficamente falando. E esta cidade era, como eu já disse, muito idólatra, e provavelmente um dos tempos áureos, o ápice da cidade de Nínive, foi no reinado de Senaqueribe, um dos grandes reis da Assíria. Nós estamos falando do Império Assírio, um império que conquistou muito, que eles eram conhecidos como guerreiros, era uma sociedade essencialmente guerreira. Eles viviam em torno da guerra, eles eram muito violentos. Eles eram tão violentos, irmãos, que eles rasgavam o ventre das grávidas, vazavam os olhos dos seus inimigos
e chegavam a esfolar os seus inimigos, ou seja, tirar a pele enquanto eles estavam vivos. Para vocês terem a ideia da gentileza desses assírios, desses ninivitas. Eles eram muito cruéis. Historicamente, há um consenso da crueldade desse povo, da maneira como eles agiam no dia a dia, porque por conta dessa essência de guerra, de guerreiros, eles faziam isso. Essa deusa, ou Inanna, ou Afrodite, era uma deusa muito adorada, era chamada a deusa do amor, a deusa do sexo, mas também era a soberana da guerra. E havia uma adoração. Existiam outros deuses, como Nabu, como Nisroque, que eram adorados naquela região. Mas essa deusa, essencialmente, era muito adorada, existiam templos e cultuações específicas para ela. Segundo algumas informações, ela era colecionadora de diamantes e era muito vingativa, essa deusa. Então, a alma, o espírito dos assírios, dos ninivitas, estava debaixo dessa governança maldosa, dessa governança de violência, de vingança, de perversão. Essa população estava vivendo nesse nível de muita violência, de muita idolatria, de muita maldade. Ainda há quem diga, alguns estudiosos, que a injustiça social era muito clara na sociedade dos assírios. A injustiça social, a devassidão, a idolatria e a violência. Eles eram, como eu já disse antes, essencialmente violentos. Essa cidade, a maldade dessa cidade está aqui no versículo 2, quando o Senhor diz: clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. A sua malícia subiu até a mim. Então nós estamos falando aqui de uma sociedade que foi alvo do julgamento de Deus. Diga comigo: Nínive, a capital assíria, foi alvo do julgamento de Deus. Deus julgou aquela cidade e a definiu como cidade perdida. Então, a cidade de Nínive, aos olhos de Deus, ela foi condenada, se tornou uma cidade perdida por conta dessas práticas, por conta dessas maldades todas. Essa ordem divina que está no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, ela começa dizendo: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Na versão diz: vá depressa, ou seja, havia uma urgência. Deus se enfadara daquela cidade, Deus estava repugnando daquela cidade, a sua transgressão, a sua violência, a sua idolatria, a sua vida degenerada. Isso tudo chegava como aroma de podridão, entojava Deus. E ele disse ao profeta: vá depressa, a sua maldade subiu até a minha presença. Essa mensagem, quando o profeta Jonas, um israelita, provavelmente essa mensagem foi entregue entre os anos 790 a 740 a.C., Jonas, um profeta que é conhecido, por ter sido engolido por um grande peixe, e esta mensagem, essa ordem de Deus, a ordem divina foi dada a ele para ele cumpri-la depressa. E a gente precisa aqui parar para analisar. Deus, nas suas ordens aos seus profetas, aos seus servos, aos seus apóstolos, aos seus missionários, evangelistas, aos seus discípulos, são ordens que exigem um movimento rápido para que as coisas sejam realizadas dentro da cronologia de Deus, dentro do tempo que Deus escolheu para a realização da sua proposta e da sua obra. Deus, então, elege este profeta chamado Jonas para designá-lo nessa missão extremamente difícil.
dois profetas provavelmente contemporâneos de Jonas, Naum e Sofonias. Em seus livros também está registrado profecia contra os assírios, contra os ninivitas. A mensagem de Deus, curiosamente, Deus levantava os seus servos de dentro da nação israelita para profetizar contra uma cidade gentílica, para mostrar a transgressão daquele povo lá de fora. E esse profeta Jonas, sendo ele designado, ele foi escolhido e designado para cumprir uma missão. E a ordenança foi que essa missão fosse cumprida muito rápido, depressa. Vá fazer o que eu estou te dizendo. E sabe, irmãos, esses ninivitas que faziam isso, e eles ainda chegavam a arrancar o nariz das suas vítimas e arrancar as suas orelhas, eles gostavam de arrancar pedaços das suas vítimas. Nós estamos falando de pessoas vivas ainda. Há quem diga que foram os assírios, eles são os precursores do empalamento, que culminou com uma crucificação, não é? Eles fincavam o indivíduo numa estaca, como coloca leitão para assar, eles faziam aquilo ali na vertical. Era algo muito... Nós estamos falando de um povo aqui, irmãos, muito, muito perverso e muito mau. E eu olho para a nossa geração hoje e vejo tantas notícias terríveis. Alguns anos atrás eu li uma matéria que na Inglaterra um rapaz foi encontrado, dentro da sua casa tinha um freezer que estava cheio de pedaços das suas vítimas. Outro foi encontrado no lote da sua casa, tinha dezenas de corpos sepultados ali, que é o que hoje se chama de serial killer. Nós estamos vendo pessoas praticando maldades continuadas na nossa geração, muita perversão, muita maldade, onde um indivíduo atira na cabeça de uma pessoa para roubar um celular. Então, nós não estamos tão diferentes dos ninivitas, porque a maldade está aí. A idolatria ao seu próprio ego, né? São ensimesmados, estão idolatrando a si mesmo. Tudo gira em torno desse indivíduo. Nós estamos vivendo uma geração nesse nível. Então, quando a gente olha para Nínive, a cidade alvo do julgamento de Deus, quando a gente vê uma cidade sem escrúpulo, quando a gente vê uma cidade idólatra, uma cidade violenta, uma cidade que tinha prazer em praticar maldades. Eles se gabarolavam de terem feito essas maldades. Eles expunham publicamente nas praças, nas ruas, a maldade de suas ações, as vítimas da sua crueldade. Nós estamos falando dessa sociedade onde a voz de Deus para um profeta, a ordenança de Deus para um profeta, você se levante de onde você está e vá a essa cidade, porque aos meus olhos ela está perdida. Nós estamos falando de uma cidade que aos olhos de Deus estava perdida. Seria destruída. A ordem de Deus para Jonas seria para ele pregar contra aquela cidade. Vocês vão morrer em 40 dias, eu vou destruir essa cidade. Foi essa a ordem. Parece tão terrível, né, irmãos? Uma cidade com esse nível de devassidão, com esse nível de violência, com esse nível de injustiça social, chegou às narinas de Deus e Deus diz: puxa, isso não dá mais, eu não aguento mais isso. Eu considero que essa cidade se perdeu, ela está completamente perdida, eu vou destruí-la porque está chegando como uma fossa aberta, o mau cheiro está como uma fossa aberta. Esses dias um trator passou ali na rua, próximo de casa, e arrebentou uma fossa, e aí vocês já sabem o que acontece, né? Parece que aquele odor assim chega impregnando na gente assim.
Negócio terrível. Imagine esse cheiro chegando, esse mau cheiro, né, chegando nas narinas de Deus, essa putrefação das ações, das atividades dessas pessoas chegando, e Deus falou, o que a gente pretende, irmãos, quando a gente vê um monturo de lixo que está juntando moscas, que está com mau cheiro, ou uma fossa, o que a gente pretende? Não é dar um fim nisso? Não é acabar com isso, ou colocar fogo, ou, no caso da fossa, mandar um caminhão ali para sugar aquela nojeira toda e jogar em algum lugar e desfazer daquilo? Não é assim que funciona? E Deus, então, olhou e falou, peraí, eu tenho que dar um jeito, porque isso aqui está muito horroroso. As ações dessas pessoas, desses pais de família, as ações dessas autoridades dessa cidade, está tudo bagunçado. Eu vou destruir essa cidade. Deus não pactua com a maldade, irmãos. As pessoas têm uma mania de dizer assim, por que Deus deixa que as crianças morram na guerra? Por que as crianças morrem nessas pandemias? Será que Deus não tem coração para impedir? Irmãos, todas as nossas atitudes têm consequências. Nós colhemos aquilo que plantamos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, zombar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Você vai colher o que plantou, irmãos. Aí a colheita, ela é obrigatória. Você plantou, você vai colher. Não tem, você pode tentar fugir, mas não tem jeito, você vai colher. E quando nós, na nossa prática, na nossa sociedade, nós vamos permitindo, agora na Alemanha, irmãos, eles estão brigando assim, isso já tem alguns anos que está acontecendo, mas agora novamente estão brigando para legalizar publicamente a relação dos homens com animais. Não é mais homem com homem, mulher com mulher, não. Agora eles querem legalizar a relação de homens com animais. Isso agora, na Alemanha. Se você buscar essa informação, você vai encontrar. Quem é esse cavalo? Esse aqui é o meu marido. É assim, é nesse nível que a gente está vendo a sociedade. Quem é essa égua aí? Não, essa é minha esposa. É assim que estamos vendo a sociedade. A zoofilia. Nós estamos vendo, irmãos, a sociedade. Algum tempo atrás eu estava estudando sobre essa área de devassidão para aplicar um seminário na igreja, algum tempo atrás, e eu, estudando, meu irmão, eu descobri que existe um grupo muito grande de pessoas que se relacionam com cadáveres, pagam aos coveiros para desenterrar cadáver, ficar sabendo como é que é o biotipo, eles eu preciso disso, desse tipo de corpo, e eles vão ter relações com cadáveres. Alguns que trabalham em funerária já foram até alvo de processos e de prisões por ter esse tipo de... Então nós estamos numa sociedade, irmãos, que o mau cheiro está chegando no céu. Há uma podridão, há uma devassidão. E isso tem muitas vezes entrado dentro da igreja, essas coisas horrorosas, essas coisas ruins, e aí a gente fica pensando assim, mas o que está acontecendo? Por que tanta maldade? Por que tanta crueldade? Por que tanta injustiça social? Por que as coisas, eu vou no posto de saúde, é uma bagunça, eu vou no hospital regional, é uma bagunça, eu vou aqui, é uma bagunça. Isso tudo, irmãos, nós estamos colhendo isso das nossas escolhas, das nossas atitudes. As nossas omissões, elas pesam muito nas nossas vidas. Então, quando nós tomamos essas decisões, Deus olha para essa cidade e diz, essa cidade está perdida, eu vou destruir essa cidade. Eu vou acabar com essa cidade. Ela não vai mais existir. Já pensou que coisa terrível, irmãos? Eu quero que você coloque isso assim, vamos que considerar que Deus está olhando para a cidade de Araguaína, olhando para essa cidade, mandando aqui um profeta dizer, vou destruir essa cidade em 40 dias.
Eu quero que você pense assim nos seus amigos, nos seus parentes que moram nessa cidade aqui, nas coisas que você conhece aqui nessa cidade. Qual seria o seu comportamento? Qual seria o seu pensamento? A cidade foi julgada, a cidade foi achada em grande transgressão diante dos olhos do Senhor, e Deus disse: essa cidade está perdida. Está falando da cidade de Nínive, capital dos assírios, cerca de 790, 740 a.C., onde Deus levanta um profeta chamado Jonas e diz: vai à cidade de Nínive, depressa entregar essa mensagem. E sabe, irmãos, quando eu olho para isso, eu vejo o valor da voz profética. Diga para quem está perto de você: a voz profética tem um valor incomensurável. A voz profética, ela é poderosa, ela é gloriosa, ela é milagrosa. É necessária a voz profética no meio da humanidade, irmãos. As pessoas, elas querem desrespeitar, estão incrédulas nas suas atitudes em relação à voz profética. Diga para quem está perto de você: Deus sempre anunciará o perigo iminente. Deus sempre dirá a respeito do que está para acontecer, as desgraças que estão para acontecer. Muitas profecias, irmãos, ao longo das últimas décadas foram faladas nas igrejas. Muitos profetas que Deus levantou dentro dessa nação e fora dessa nação profetizaram quanto aos problemas e aos riscos que haveria sobre a sociedade. Muita desgraça que aconteceria. Deus sempre avisa, Deus sempre fala sobre essas coisas. Jonas, depois daquele todo o intercurso de Jonas, quando ele, em vez de ir para Nínive, ele foge para Tarsis. Aí você já conhece toda aquela história do navio, que ele é jogado do navio fora, no mar, e o grande peixe encontra ele e o engole. Ele tem aquela oração, e ora lá, e reconhece que ele estava errado. Deus dá ordem para o grande peixe para que ele coloque Jonas lá na praia de Nínive. E aí ele: agora eu preciso de anunciar, eu preciso de pregar, né? Eu preciso de falar. E aí Jonas, depois de todo esse processo de arrependimento, depois de todo esse processo de entendimento de que quando Deus te chama para ministrar, você precisa ministrar, porque a sua iniciativa, a sua decisão, a aceitação do ministério de Deus para a sua vida pode mudar toda a sorte de coisas na sua frente, irmãos. Quando Deus te chama, e Ele te chamou, você tem as habilidades, você tem as especialidades que Deus já lhe deu no seu nascimento para exercer um ministério profético dentro da sua geração. Aqui nós estamos falando de um Jonas que a princípio foge, e é o que acontece com frequência na igreja. A princípio as pessoas fogem de suas responsabilidades espirituais, de abrir a sua boca e proferir uma voz profética, uma mensagem profética. Porque ficam envergonhados, porque ficam intimidados. Imagina, Jonas era um israelita. Os assírios eram inimigos ferrenhos dos israelitas. Jonas sabia da malignidade, da maldade da cidade de Nínive. Ele sabia disso. Quando Deus diz: levanta daí, cara, e vai correndo em Nínive pregar. Diz: gente, Senhor, lá é muito perigoso. Eu vou morrer rapidola. E é bem capaz deles, antes de me matar, eles arrancar meu couro, arrancar minha pele todinha, arrancar meu nariz, arrancar as minhas orelhas. Nós estamos falando aqui de torturas que eram comuns naquela cidade. Então, quando o profeta recebe aquela mensagem, ele sabe dos perigos. Ele pode ter pensado nisso,
e fugido. Mas ele pode ter pensado em outra coisa. Talvez ele não se importava com esses perigos, mas talvez ele pensou assim: por que é que eu vou falar uma mensagem para um povo que por natureza são cruéis, são violentos, são idólatras? Por que eu vou ministrar para eles? Eles que se lasquem para lá, eles que se danem para lá. Ele pode ter pensado isso. Ou uma terceira opção da mente de Jonas, ele pode ter pensado assim: eu não vou não, porque certamente esse Deus de Israel é um Deus que perdoa, é um Deus misericordioso, eu quero é que aquele povo se exploda, eu vou lá pregar, eles vão se arrepender. Então ele podia ter pensado essas três possibilidades: ele ser torturado e morto, eu não estou nem aí para a cidade de Nínive, que eu quero que ela se exploda, porque esse povo merece mesmo. Ou é bem capaz de Deus mudar de opinião, porque Deus é bondoso demais, eu não quero que ele mude de opinião, não quero que essa cidade se exploda mesmo. A gente não sabe o que Jonas pensou, a gente pode conjecturar, né? Mas depois do episódio do grande peixe, que Jonas chega à cidade de Nínive, e aí ele começa a pregar. E num prazo de um dia, ele adentra a cidade pregando, dizendo: o Senhor Deus, que criou os céus e a terra, há de destruir vocês em 40 dias. Já pensou, irmãos, que coisa horrível? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Diga para quem está perto de você: essa é uma mensagem assustadora, é uma mensagem terrível. Ninguém fica satisfeito com a mensagem dessa, irmão. É uma mensagem de destruição, uma mensagem de acabar com tudo, uma mensagem de aniquilar. Quem é que gosta disso? Ninguém gosta. Imagine se Deus usa alguém para você e fala assim: dentro de 40 dias já era, Ed, você vai ser destruída. Mesmo que não acredite imediatamente nessa palavra, a sua mente vai ficar assim, há uma preocupação ali. Meu Deus, eu vou ser destruído. Algo terrível vai acontecer comigo. Algo ruim está vindo na minha direção. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então essa foi uma mensagem, diga comigo, uma mensagem assustadora. E sabe por que essa mensagem causou impacto naquela população? Porque se era uma população violenta, se era uma população depravada, se era uma população idólatra, se era uma população cheia de injustiça social, era uma população insensível, sim ou não? Porque pessoas que fazem esse tipo de coisa, que sensibilidade elas têm? Sua mente já está cauterizada, não há sensibilidade alguma num coração desse. Então por que eles ouviram a voz do profeta Jonas? Porque quando Jonas entrou na cidade, ele entrou na cidade com um senso de obediência, porque ele tinha passado por uma experiência profunda com Deus, porque ele tinha dito não para Deus. Ele precisou ser jogado no grande mar, foi para as profundezas, um grande animal marinho o engoliu. Lá dentro do animal, os líquidos gástricos, ou seja, lá o processo digestivo que aquele animal tinha, não conseguiu deglutir aquele profeta. Bichinho duro, hein, irmão? Bichinho que... Lá dentro ele faz uma oração ali e Deus fala para aquele animal: segura a onda aí, não começa o processo digestivo aqui não, segura a onda aí, preserva o meu profeta aqui, que eu vou ter um trelelê com ele aqui. Ele chora, ele ora, vai lá o peixe, ele chega na cidade, ele está com uma consciência e um senso de obediência muito grande, uma experiência sobrenatural. Diga comigo: Jonas, o profeta, tinha uma experiência sobrenatural. Ele tinha passado por uma profundidade na sua vida, algo tenebroso,
ouviu a poderosa voz de Deus, e ele orou com o coração contrito e se dispôs em obedecer. Eu sempre disse para o Senhor Deus, desde a minha adolescência, quando eu via muitos pregadores dizendo: eu precisei de sofrer um acidente para mim ser um pregador, eu precisei de ter uma perna amputada, eu precisei de... Eu ouvia aquilo e falava, tinha muito aquilo naquela geração, e eu entrei na presença do Senhor e falei: Senhor, não precisa de arrancar nem um pedacinho de mim, eu vou espontaneamente. Olha, eu não sou besta, eu sou inteligente. Eu falei: Deus, não precisa arrancar nada, eu vou pregar a tua palavra. E eu já preguei dentro de ônibus, em hospitais, em praças públicas, já preguei dentro da igreja católica, já preguei em vários lugares ao longo da minha vida, em todo tipo, em sepultamento, em nascimento, em todos os lugares que você pensar para pouca gente, para muita gente, eu já preguei a palavra do Senhor. Porque eu falei: caramba, eu preciso de anunciar a palavra. Porque é muito mais fácil obedecer com a consciência de sabedoria, de sensatez, do que sob pressão. No caso de Jonas, ele viveu o quê? Uma grande e terrível experiência. Aí ele se levanta. Como é que ele chega na cidade de Nínive? Ele tinha acabado de passar por uma rebordose, ele tinha acabado de passar por uma chacoalhada, Jonas tinha acabado de passar por Eu espero que você não precise passar por isso para decidir entregar a mensagem do Senhor a tempo e a hora. Eu espero que você não precise entrar nas profundezas da escuridão e das águas profundas da sua vida para entender que a mensagem precisa ser anunciada a bom tempo, fora de tempo. Em qualquer circunstância, a mensagem precisa ser entregue. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu quero que você capture agora esse senso de obediência, esse impacto na vida de Jonas. Nós estamos falando de uma cidade o quê? Violenta, devassa, uma cidade insensível, uma cidade idólatra, uma cidade promíscua, uma cidade perdida. Diga comigo, Nínive era uma cidade perdida. E ele sabia disso. Aí ele sai desse processo todo, chega ali, ele toma posse daquele ministério. Ele entra naquela cidade, ele fala: eu preciso pregar, porque eu tive uma experiência muito forte com o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foi uma experiência absurda. Ele entra naquela cidade: ó ninivitas, eis que eu sou o profeta Jonas da cidade da nação de Israel, e eu estou aqui para avisá-los de que em 40 dias essa cidade será destruída. Imagine, irmãos, aquele camarada no meio de guerreiros. Para onde ele virava tinha guerreiros, para onde ele virava tinha gente debochada, tinha gente idólatra, tinha gente insensível, para onde ele olhasse tinha gente que podia pegá-lo e tascar-lhe a mão na lata rapidamente, pegar uma pedra ou arrancar uma espada e arrancar a cabeça dele imediatamente. E ele: eu sou Jonas, o profeta do Senhor, e ele mandou eu vir aqui falar com vocês. Vocês serão destruídos em 40 dias. Essa cidade está perdida. Essa cidade está perdida. Esse senso de obediência foi uma obediência impositiva, é verdade. Não foi voluntária, foi uma obediência, um senso de obediência impositiva. Deus pegou nas orelhas dele e falou: menino birrento, você vai pregar a palavra que eu mandei você pregar. Senhor, vá. Eu estou dizendo que é para ir e você vá. Ah, Senhor, está doendo. Vá. Sim, Senhor, eu vou. Então foi um senso de obediência impositiva. Ele sabia que o hálito de Deus estava no seu cangote aqui, estava no seu pescoço. Ele estava sentindo Deus ali. Então, com
com esse quadro, com esse espectro poderoso sobre a sua mente, sobre o seu coração, ele pregou uma mensagem carregada de intensidade. Essa mensagem foi carregada de intensidade. Esse é o nosso problema, irmão. Essa é a nossa dificuldade nessa geração. As nossas experiências com Deus não têm nos levado a anunciar a palavra do Senhor com intensidade. As nossas experiências com o Senhor, elas têm sido muitas vezes superficiais. Nós precisamos de buscar experiências fortes com Deus, nós precisamos de aprender. Por isso que eu sempre gostei de ler bons livros que contam a história dos missionários, dos precursores, dos tradutores da Bíblia, de grandes missionários que ministraram a palavra do Senhor no decorrer da história. Os irmãos da igreja primitiva que foram mortos no Coliseu Romano, que foram caçados e perseguidos, que foram mortos no incêndio de Roma. Existem tanta literatura que dá essas informações para você sentir a consistência da vida cristã de pessoas que têm experiências fortes com Deus. Quando você tem uma experiência forte com Deus, você tem consistência, você tem cheiro, você tem convicção, você tem certezas que não podem ser diluídas em momento algum. Essas coisas são tão fortes na sua vida. Alguém pode chegar e debochar da sua fé, pode criticar da sua fé na faculdade, no colégio, no trabalho, no lazer, na pescaria, não importa. Você pode ser ridicularizado em qualquer lugar que você tiver, mas a sua convicção, a sua experiência com Deus, a sua consistência, a sua estrutura é tão poderosa que não será abalada em nenhum momento. Mas a gente está vendo o quê, irmãos? Nós estamos vendo uma geração que está tendo dificuldade em ter experiências. Sabe, os casamentos, eles estão sendo finalizados com tanta facilidade. Casar, irmãos, o casamento é difícil. Cada vez fica mais difícil, que as gerações vão evoluindo numa programática maligna, e cada vez é mais difícil. E com essas ideologias, onde as mulheres estão mudando o papel delas e os homens estão mudando o papel deles, fica mais difícil ainda ficar casados. Mas um casamento legítimo, que consegue vencer as dificuldades, um relacionamento, seja ele paternal, seja ele conjugal, seja ele fraternal, cada vez ele vai se solidificando mais à medida que ele passa por experiências desafiadoras. E eu quero desafiar você, dentro dessa perspectiva, eu quero desafiar você a experimentar momentos intensos com Deus, a buscar essa relação que te dá firmeza, que te dá essa força para vencer qualquer revés, qualquer zombaria, qualquer crítica. Você vai continuar prosseguindo na sua caminhada cristã, porque não importa o que aconteça ao seu redor, você sabe de onde você veio, você sabe quem você é, você sabe para onde você está indo, você sabe que mensagem que entrou no seu coração, você sabe quais foram as experiências sobrenaturais de Deus na sua vida. Isso te dá não só motivação, mas fé para continuar a sua jornada. Quando você falar de Deus, as pessoas vão ouvir você falar, elas vão parar para ouvir você falar, elas vão prestar atenção no que você está falando, mesmo que seja aquele colega seu escarnecedor, mesmo que seja aquele colega seu debochado, mesmo que seja aquele anarquista, mesmo que seja aquele idólatra, mesmo que seja aquele satanista. Quando você abrir a sua boca e dela sair a voz profética, nada nem ninguém ficará incólume, todos eles sentirão o poder da mensagem que sai da sua boca, porque você está visando a sua obediência
mesmo impositiva, porque Deus disse para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, discipularmos, pregarmos em todos os lugares. Então, essa intensidade do meu relacionamento com Deus, essa intensidade dos meus momentos sobrenaturais com Deus, me dá condições de ser um mensageiro eficaz. Você está ouvindo o que eu estou falando? A minha mensagem passa a ser substanciosa, passa a ser consistente, nutritiva, poderosa, milagrosa. É uma mensagem que vai alcançar os seus objetivos. Você está ouvindo o que eu estou falando? Então a gente precisa ver esse contexto aqui. A mensagem tinha um conteúdo forte? Tinha, porque era um conteúdo de destruição. Era um conteúdo forte. Mas eles não iam ficar amedrontados por uma mensagem dessa. Eles eram guerreiros. Eles não iam sair com as fraldinhas todas cheinhas. Coitadinho de mim. Não, irmãos. Eles eram uma nação guerreira. Era uma nação poderosa. Então eles não iam se safar. Eles não iam fugir só por causa daquela mensagem. Eles foram impactados por causa da intensidade. Eles foram impactados por causa da experiência da voz que falava naquela nação. Então, muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes o resultado da minha pregação não é tão bom. Por quê, irmãos? Porque a minha experiência com Deus não está sendo tão boa. Então, nessa noite, neste momento, eu quero convidar você a olhar para o seu coração, para a sua mente, e dizer: eu preciso ter experiências com Deus. Eu preciso mergulhar nas profundezas do oceano do Espírito. Eu preciso achar um lugar sozinho, solitário, onde os meus medos, onde as minhas apreensões, onde os meus milindres serão expostos diante de Deus, e por conta disso Deus me dará coragem para erguer-me diante da situação e cumprir a missão para a qual eu fui chamado, eu fui ordenado. Sabe, irmãos, ontem à noite eu estava num seminário de servos lá na comunidade Vida Abundante com o apóstolo Agenor ministrando, e eu estava dizendo que no reino de Deus, quem não serve, não serve. No reino de Deus, quem não serve, não serve. Eu disse lá ontem que quando você serve no reino, as suas habilidades, as suas especialidades são notadas. Quando você está limpando aqui, uma jovem diaconisa está limpando aqui o chão, talvez o rapaz olhe e fale assim: moço, eu nunca tinha visto essa menina não, olha o jeitinho dela de limpar o chão, tão jeitosinho, tão elegante. Eu acho que eu vou querer alguma coisa com essa moça. Até um casamento surge de uma limpeza do chão da igreja. Já pensou que coisa maravilhosa? O rapaz estava carregando umas 10 cadeiras no ombro, a moça fala: nossa, que homem forte. Eita, ele vai me carregar nos braços. Aí surge uma possibilidade. Então, o seu serviço mostra as suas habilidades, as suas especialidades. Aquele profeta, ele foi chamado para servir ao reino, com algo muito forte, com algo muito terrível, uma mensagem destrutiva. E ele fugiu, ele falou: o quê? Não vou fazer isso não. Ele ficou conhecido como o profeta fujão. Deus pega na orelha dele e fala: vem cá, seu menino birrento, menino fujão, não é assim que eu quero não. Você vai falar, porque você tem habilidades que eu lhe dei.
você tem especialidades que eu lhe dei, você vai usá-las em favor do meu reino. Talvez naquele momento de experiência drástica, devastadora na vida de Jonas, com esta conversação com Deus, com essa oração diante de Deus, ele se encontrou, ele se achou. Ele falou: caramba, Deus entre tantos outros me escolheu para pregar em uma nação estrangeira. Eu fui convidado a ser um missionário transcultural. Eu fui convidado a sair da minha fronteira e ir além para cumprir uma ordenança do Senhor. Ele tomou essa graça, essa força, esse vigor, e dentro da sua especialidade, da oratória, ele se compôs diante do Senhor, ele teve intensidade, ele teve motivo, ele teve um embasamento emocional, espiritual muito grande, e quando ele abre a boca e sai: ninivitas, Deus de Israel, Deus mandou eu falar a vocês, a cidade de vocês vai ser destruída, vocês serão destruídos em 40 dias. O teor da mensagem para os ninivitas poderia não significar nada. Eles serviam a deusa da guerra, Inanna. Eles não podiam ficar amedrontados, mas o conteúdo espiritual e emocional da pregação daquele Jonas, o que aconteceu? Eles foram tocados na alma, no espírito. A alma daqueles guerreiros, daqueles idólatras, daqueles devassos, daqueles transgressores, daqueles injustos, daquela cidade perdida, aquela mensagem carregada de emoções, carregada de obediência, carregada de experiência espiritual. Aquela mensagem, ela atravessou a mente e ela alcançou aquela consciência cauterizada, aquela consciência com a couraça de ferro. Isso foi quebrada pelo poder do Espírito de Deus que estava na vida daquele profeta. Aquela mensagem foi como uma poderosa flecha, alcançando o alvo. Entrou no coração do ninivita. O rei ouviu aquela mensagem. Os nobres da corte real ouviram aquela mensagem. Os comerciantes daquela cidade ouviram aquela mensagem. Aquela mensagem, ele andou um dia, ele precisaria de muito mais dias para andar na cidade toda. Ele andou um dia, mas repercutiu a mensagem de maneira tão extravagante que alcançou as ruelas, as ruas, as praças, as casas, os palácios. Esta mensagem repercutiu de maneira tal, ela reverberou de maneira tal, ela ecoou de maneira tão gloriosa, porque o mensageiro estava carregado de uma experiência profunda com Deus. Aquela população não tinha medo de alguém dizer: vocês serão destruídos. Eles zombariam e eles matariam aquele mensageiro. Mas a Bíblia diz que Jonas foi morto por eles, e foi esfolado ao vivo, que o nariz de Jonas foi arrancado, as orelhas de Jonas foi arrancado. Não. Aquele profeta, a gente não sabe se era baixo ou alto, se era gordo, magro, se era careca ou cabeludo, não importa. Aquele profeta, eles não tiveram nem ação de ir contra ele. Eles nem falaram: vamos dar uma coça nesse profeta. Cara, vem aqui, um israelitazinho, vem aqui nos afrontar. Não, irmãos. Eles não fizeram isso, porque a mensagem entrou na mente, alcançou o coração. Entrou na alma, entrou na existência mais íntima, no porão mais escuro do ninivita. Ela tomou ali os cantinhos, ela entrou nos lugares mais escondidinhos da vida daqueles ninivitas, e naqueles lugares ela começou a iluminar.
ela começou a brilhar, ela começou a afugentar as trevas daquelas pessoas. Aquela mensagem começou a trazer constrangimento, consternação. O teor daquela mensagem, a autoridade espiritual daquela mensagem começou a trazer quebrantamento. Diga comigo, a mensagem de Deus, uma mensagem carregada de experiências, carregada de emoções, carregadas de autoridade, carregadas de verdade, carregadas pelo Espírito Santo, ela tem condições de mudar a sorte das pessoas, de convencer as pessoas, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não são as nossas palavras, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando aquele relacionamento intenso de Jonas, aquela experiência poderosa de Jonas, eu fico pensando, por que Jonas fugiu? Jonas era um profeta de Deus. Eu já falei aqui que talvez ele tenha, por 3 razões ele tenha fugido. Primeiro, porque ele não estava nem aí para Nínive, que ela se lascasse para lá. Segundo, porque ele sabia que os ninivitas eram tão perigosos. Ou terceiro, porque ele julgava que Deus é um Deus perdoador. Mas ele poderia ter falado, não, Senhor, eu vou. Seja lá qual for a razão, seja lá qual for a reação desses ninivitas, eu sou seu profeta, eu vou. Talvez Deus tenha segurado um pouquinho Jonas. E diz, não, você vai para lá, mas se você for desse jeito aí, a sua consistência, a sua experiência, o seu momento de tranquilidade, o seu momento de racionalidade, não vai te dar a força da voz profética. E eu preciso que você entregue uma voz profética naquela nação. Deus falou, você vai precisar de viver uma experiência. Oh, aleluia! Nem sempre as nossas experiências mais terríveis são para nos afastar ou nos destruir, mas é para mostrar que Deus está conosco mesmo na profundeza, mesmo na escuridão, mesmo no lugar mais sombrio e terrível das nossas experiências. Esses lugares, irmãos, não querem nos afastar de Deus, mas é uma chance, é uma oportunidade, é um privilégio de vivermos experiências tão gloriosas de relacionamento com Deus. Muitas vezes perdemos essas oportunidades. No dia mau no trabalho, no dia de um prejuízo, no dia de um desgaste, no dia de um perigo qualquer, esse dia não está querendo acabar contigo. Pode até parecer que o diabo está vencendo, mas se você fizer como Jonas, dobrar os seus joelhos, mesmo lá nas profundezas, dobrar os seus joelhos e falar, Deus, ok, eu te sirvo, o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor é que cuida de mim, embaixo, em cima, o Senhor é que cuida de mim na água, no ar ou no céu, o Senhor é que cuida de mim. Quando nós oramos ao Senhor nos momentos nossos, nos nossos conflitos, nas nossas provações, quando nós achamos espaço para clamar ao Senhor, sabe o que o Senhor faz conosco, irmãos? Nos dá a oportunidade de crescermos, de sermos fortalecidos, de sermos cheios de uma experiência espiritual tão sobrenatural que nos faz capaz de pregar para pessoas que jamais a gente pensaria em pregar. Capaz de realizar coisas dentro do reino de Deus que jamais a gente pensaria em pregar. O diabo quer que nós sejamos do time daqueles que não servem. Mas Deus olha para você aqui, para você que está aí na rede social. Deus olha para você e diz assim, ei, você não vai ser um servo inútil,
como está em Mateus 25:30, você não será lançado fora, você não vai ser inútil, eu vou provocar você, eu vou te permitir caminhar por lugares difíceis, desafiadores, mas nesses lugares não é para abrir fora não é para negar o meu nome não é para pular fora não, nesses momentos eu quero que você ore a mim e espere por meu milagre. E Deus vai fazer um milagre. Deus vai mostrar a doce presença dele. Nessa hora, irmãos, você se torna um hábil mensageiro profético. Olha só que coisa gloriosa. Nesse momento difícil, depois que você passa por aquela experiência, você chega e fala assim: menina do céu, rapaz, meu amigo, eu tenho uma experiência gloriosa com Deus, eu quero falar aqui dele para você. Eu quero dizer que o meu Deus em Cristo Jesus ergueu a mão em sua direção para iluminar, para salvar, para resgatar, para tratar você. Essa experiência minha fortalece a minha consistência, me dá condições de abrir a minha boca e dela sair uma poderosa voz profética que toca as pessoas que estão ao meu redor. Entende o que eu estou falando? A pregação era para ser pregada depressa, para ser pregada para uma cidade perdida. Diga, uma cidade perdida. A mensagem da pregação precisa ser original. O que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 2 ao 3, também está em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Essa é a mensagem do Evangelho. O versículo 2 e 3. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Olha só isso, irmãos. Eis que eu envio como cordeiros para o meio dos lobos. Poderosa mensagem, missão forte, missão exigente. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Olha o que diz isso. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa é a mensagem que precisa ser ministrada. Mateus 28, versos 19 e 20. Mateus 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A mensagem precisa ser anunciada, a mensagem precisa ser pregada. Qual é a mensagem? A mensagem profética para a nossa geração: Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a mensagem. Não é a religião, não é a nossa igreja é a boa, é a melhor, não é a nossa igreja que salva, é Jesus, o Filho de Deus. As pessoas quiserem vir estar conosco, que coisa maravilhosa. Vamos cultuar a Deus juntos, vamos nos relacionar, ajudar a fé uns dos outros, vamos construir uma comunidade forte, saudável, crente e que consegue realizar as suas missões. Mas a mensagem não é
a missão Vida Nova, a mensagem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você está ouvindo o que eu estou falando? E aí o que acontece, irmãos? Você pode até abrir aí, irmão, Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. O que aconteceu com os ninivitas? Diga comigo assim, o processo de mudança é a autenticidade. É quando você se vê no estado, você se reconhece no estado em que a mensagem te informou. A mensagem informou o seu estado. Você reconhece o seu estado porque aquela mensagem profética, cheia de poder, cheia de autoridade, tocou a sua essência e mostrou quem de fato você é, o estado em que você encontra. Então, quando a mensagem chegou aos ouvidos daquele rei, chegou aos ouvidos de toda a corte daquele reino, de todos os vassalos daquele reino, o rei de Nínive se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Já pensou, irmãos, que coisa? A mensagem foi tão poderosa que pegou um rei, irmãos, era um rei guerreiro, violento, poderoso. Ele ouviu aquela mensagem chegou nele assim, arrebatadora. Aquela mensagem alcançou as suas moléculas, seus átomos. Já pensou que coisa gloriosa, irmãos? Aquela mensagem, ela tocou os seus ossos. Ele levantou-se do seu trono, tira o seu manto real, veste-se de saco, que é a maior humilhação do ponto de vista desta época, dessa cultura, e senta-se sobre cinzas, que é um sinal de profunda humilhação, profunda dor. E aí ele lança um decreto: não é permitido a nenhum homem ou animal, olha só o decreto dele, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Aí ele diz, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. O texto continua dizendo, todos eles, do maior ao menor, obedeceram ao decreto. Irmãos, aquele profeta carregado de uma intensidade relacional, aquele profeta carregado de convicções inegociáveis por conta de suas experiências poderosas com seu Deus, anunciou uma mensagem visceral, uma mensagem provocativa, terrível, mas uma mensagem verdadeira, que tocou o coração daquela cidade. Aqueles homens maus e perversos, devassos e idólatras, insensíveis e injustos, ouviram aquela palavra e eles rasgaram as suas vestes festivas, tiraram as suas roupas de guerreiros e eles vestiram-se de saco e ficaram em jejum, e o decreto alcançava inclusive os animais. Deus dá uma movidazinha no seu trono, dá uma olhada para a cidade de Nínive. Eu acho que ele sorriu. Você consegue ver Deus com o braço assim, apoiado no seu trono, deu uma olhadinha assim. Esse meu menino Jonas fez o serviço que eu precisava que ele fizesse. Esse povo entendeu o teor. E ainda que eles fossem inescrupulosos, ainda que eles fossem terríveis, eles se humilharam, jejuaram e se curvaram diante de Deus. Sabe o que nós estamos precisando como igreja, irmãos?
pregar uma mensagem intensa assim, para uma cidade tão perdida como Araguaína, como o estado do Tocantins, como o nosso Brasil, onde as pessoas estão querendo se relacionar com animais, com defuntos. Estão perdendo a característica fundamental do ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus. Estão perdendo a beleza do céu e sendo transformados em figuras nefastas, em figuras horrorosas. Essas pessoas precisam ouvir uma mensagem que seja carregada de emoção, de relacionamento com Deus. Essas pessoas precisam ouvir uma mensagem poderosa. Essas pessoas precisam ouvir. Você não precisa pregar muito, você não precisa dizer muitas coisas, mas dizer coisas com convicção, com certezas, com coisas que denunciam o seu relacionamento real com o Deus que você serve, a sua família, irmãos. Lembra da pregação? A dracma, a ovelha, a dracma, o filho perdido, a mulher perdida, o irmão perdido, a cidade perdida. Não importa o contexto, não importa a configuração da sua família e da nossa cidade, se nós nos erguermos, se nós nos levantarmos para fazer algo que possa mexer com essas pessoas, você não precisa fingir, você não precisa fazer de conta, eu não preciso fazer isso, eu preciso de ter experiências com Deus. Porque se eu tiver experiências com Deus, essas experiências certamente me darão consistência para falar em nome dEle. Eu vim em nome do Deus de Abraão, Isaque e Israel. Eu vim no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. O meu relacionamento, a minha experiência com Deus não é filosófica, não é ideológica, não é intelectual. A minha experiência com Deus é espiritual, é moral. A minha experiência com Deus, ela é tão poderosa que faz com que de mim emane essa força espiritual. Onde você olha para as pessoas, assim como alguns pregadores do século XVI, do século XVII até século XVIII, que quando eles pregavam, as pessoas começavam a chorar arrependidas. Nós precisamos voltar a esse tempo, onde as pessoas precisam ficar tão impactadas que se arrependam das suas atividades transgressoras. Essa corte se humilhou, essa cidade se humilhou. Aí entra a crise ministerial do profeta, do evangelista. Ele esperava a destruição, ele esperava o quê? Eles eram transgressores, eram inimigos de Israel, o que ele esperava? Deus agiu com uma cidade, olhem para mim, Deus agiu com uma cidade que representava os gentios. Ali era uma nação gentílica. Eles precisavam ser salvos de si mesmos. Eles precisavam ser salvos de suas práticas transgressoras que estava destruindo a essência daqueles cidadãos. Eles poderiam até construir grandes prédios, grandes palácios, vestir roupas muito boas, ter joias e tudo mais. Mas a essência deles estava sendo destruída. A essência moral, a essência espiritual, a essência social estava sendo destruída. Eu quero dizer para você, para finalizar, Jonas teve uma crise ministerial. Ele foi pego de surpresa, o impacto daquilo mexeu com ele e ele viveu um momento depressivo, assim como o exemplo do profeta Elias. Elias diz assim lá em 1 Reis 19:4: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias viveu também uma crise como Jonas. Jeremias capítulo 20, versículo 18: porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam
de vergonha. O profeta Jeremias também viveu esse momento. Todos vocês são sujeitos a viver momentos de altos e baixos. Mas todos esses profetas, nessa conversa franca com Deus, nessa liberdade de expor os seus sentimentos, nessa liberdade de falar da realidade daquilo que eles estavam vivendo, ao falarem com Deus, suas vidas foram mudadas, foram transformadas, eles foram capazes de fazer proezas em nome do Deus de Israel. Quando eu olho aqui para Jonas capítulo 3, versículos 5 ao 10, eu vejo um resultado poderoso. Diga assim: uma mensagem cheia de convicção certamente provocará um resultado poderoso. E é isso que nós vemos aqui, uma cidade explicitamente do mal, que se gabavam das atrocidades que praticavam. Ela foi tocada por uma mensagem intensa, grave, provocativa. Uma mensagem que levou aquela cidade ao arrependimento, a um arrependimento sem precedentes. Eu quero dizer para você que o resultado evangelístico desta mensagem, ele foi glorioso. Eu quero dizer que o resultado da nossa mensagem também será glorioso. As pessoas ouvirão a voz de Deus através da nossa voz. Elas serão tocadas pelo relacionamento que nós temos com o nosso Deus. O resultado deste relacionamento com Deus, essa voz profética que emana de nós, ela mudará a sorte e o resultado será glorioso. A experiência desses ninivitas é a prova de que a graça de Deus, diga comigo, a graça de Deus pode alcançar a pior das pessoas. Uma cidade perdida foi achada. Uma cidade que estava condenada a ser totalmente destruída. Uma poderosa mensagem foi pregada. Você pode ficar de pé.